E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos então para mais uma aula. Hoje nosso assunto vai ser sobre radiciação. Basicamente, a radiciação é o inverso da potenciação, ok? Radiciação é o inverso da potenciação. Ok? E como que a gente representa essa radiciação? Vamos lá. Representação. A gente tem o seguinte, ó. Essa raiz, que a gente vai chamar, por exemplo, de n, tá? Dentro da raiz a gente vai chamar de a. Isso aqui é igual a b, tá? Então, essa daqui seria a representação de uma radiciação. E como é que seria a potenciação se eu fosse inverter? Vamos lembrar então, seria o b que eleva ao n igual ao a, certo? Então, assim, a raiz de um valor qualquer de A vai dar como resposta o B, tá? Que é um valor que eu ainda não sei. E se eu quiser fazer o inverso na potenciação, o B elevado ao N é igual ao A, tá? Então, a radiciação é a potenciação e a potenciação é a radiciação nas suas formas inversas, tá? Assim e assim, tá? E como é que chama então esses elementos aqui, ó? O N, ele é chamado de índice. Essa raiz é chamada de radical. E o A, que é o resultado, né, que é o que está dentro da raiz, chamada de radicando. Tá? Isso aqui então seria a base do processo de radiciação. Tá? Radiciação é o inverso da potenciação. Como que a gente representa? Uma raiz de um número qualquer, de uma base A, vai dar um resultado como B. Se eu quisesse sair da raiz e trazer para a potenciação, eu pegaria esse B, elevaria esse número qualquer, que seria igual ao A. Tá? O N é o índice, pode ser ao quadrado, ao cubo, a quarta, a quinta. Esse símbolo aqui de raiz é o radical, e o que está dentro da raiz é o chamado radicando. Tá? Vamos ver, sim, alguns exemplos para que a gente possa entender melhor todo esse conceito. Tá? Então eu vou apagar a lousa e já volto. Só um instantinho. Pronto, voltamos aqui. Então vamos ver alguns exemplos de radiciação. Então suponha que eu tenho assim, ó, essa raiz aqui, tá? Ao cubo de 8, tá?
quanto que seria o valor dessa expressão aqui? Tá? Aí eu tenho que lembrar da nossa potenciação. Tá? Quanto que é 2 elevado ao cubo? Não é 8? Então aqui seria 2 elevado ao cubo. Tá? Então eu estou tirando da radiciação e colocando na forma de potenciação. Quer ver um outro exemplo? Essa raiz aqui ao quadrado 9. Tá? Que número que eu elevo ao quadrado que me dá como resposta 9? É o 3. Tá? 3 ao quadrado, certo? Por quê? 3 vezes 3 é igual a 9. Mesma coisa aqui. Que número que eu elevo ao cubo que me dá 8? 2 ao cubo. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Tá? Vamos pegar uma outra aqui, ó. Raiz da quarta de 625. Tá? Que número que eu vou elevar a quarta que vai me dar 625? Tá? No caso, seria o 5 elevado a 4. Porque isso seria o quê? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que me dá 625. Ok? Então, esses aqui seriam 3 exemplos sobre radiciação. É uma coisa que a gente usa muito, né, na matemática. Então, eu sempre tenho que pensar assim, tá? A radiciação, a forma e uma potenciação. Então, eu me pergunto, que número que eu elevo ao cubo que dá 8? Tá? No caso, 2 ao cubo. Que número que eu elevo ao quadrado que me dá 9? No caso, 3 ao quadrado. Que número que eu elevo à quarta que me dá 625? No caso, 5 à quarta. Tá? Esses são alguns exemplos. E a radiciação, ela também tem algumas propriedades que a gente pode aprender, no caso, tentar gravar, para ficar mais fácil depois o processo de resolução. Então vamos ver algumas propriedades da radiciação. Já volto. Aí, pessoal, voltei então. Agora vamos ver algumas propriedades da radiciação. Tá? A primeira delas é o seguinte: suponha que eu tenho aqui, ó, a seguinte situação. Ó. Essa raiz pegando A que multiplica B e aqui um expoente qualquer. Tá? Como que eu posso reescrever isso na forma que facilite para mim resolver? Tá? Então isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. Ó. Eu posso pegar e colocar que essa raiz aqui de A elevado a um N multiplica, tá? Essa raiz de B elevado ao N. Tá? Porque aí fica mais fácil de eu poder resolver. Quer ver? Se fosse resolver, fazer o seguinte. Esse exemplo aqui, ó. A raiz aqui de 2 que multiplica 3. Tá? Suponho que isso aqui está ao quadrado aqui. Quando a gente não coloca nada aqui na raiz, tá? Automaticamente a gente já sabe que é ao quadrado, que é o primeiro número que tem que ser elevado, né? Se for 1, 1 é ele mesmo. Como é que a gente poderia reescrever isso daqui, ó? Seria a raiz, né, de 2 aqui ao quadrado, que multiplica a raiz
de 3 ao quadrado, tá? Então, essa expressão aqui, raiz quadrada de 2 que multiplica 3, é a mesma coisa aqui. Raiz quadrada de 2 que multiplica a raiz quadrada de 3, tá? Um outro exemplo aqui que a gente pode também estar utilizando, ó. A raiz de 2, tá? Que multiplica, por exemplo, a raiz de 18. Como é que eu poderia estar resolvendo isso daqui? Eu poderia estar fazendo o seguinte, ó. Colocando a raiz aqui, 2 vezes 18, 36. Tá? Resolver a raiz quadrada, quando não tem nada aqui, tá? É o quadrado. Eu vou colocar para a gente lembrar, ó. Resolver, então, a raiz quadrada de 36 do que resolver aqui de forma separada, tá? A gente poderia estar fazendo também essa resolução aqui. Bom, outra propriedade. Vamos lá. Ocupando aqui, né? Seria a propriedade 2. O que a gente tem aqui, ó? Propriedade 2. Tá? Nós temos o seguinte, que se eu tiver uma situação assim, ó, raiz, tá? De um valor qualquer, de A sobre B. Tá? Como é que eu posso separar isso para poder resolver? A gente separa o seguinte, ó. A gente pode fazer essa raiz aqui de A, né, no mesmo valor elevado, dividido por essa mesma raiz aqui de B, tá, com o mesmo valor elevado. Okay? Então, isso daqui é igual a isso daqui. Vamos ver, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Essa raiz aqui de 5 sobre 3. Como é que a gente podia separar isso? Isso aqui a gente separa assim, ó. A raiz de 5 dividido pela raiz de 3. Um outro exemplo. A raiz de 32, tá? Dividido pela raiz de 2. Como é que eu poderia representar agora o processo inverso? Vendo que as duas raízes estão separadas. Proceder da mesma forma. Ó. Faço uma raiz só de 32 sobre 2. Tá? Isso aqui vai me dar o quê? 32 dividido por 2 me dá 16. Né? Me dá a raiz de 16. A raiz de 16 é 4. Então, essa aqui seria uma segunda propriedade que a gente pode utilizar na hora de fazer a radiciação. Vamos ver agora uma terceira propriedade. Tá? Bom, como terceira propriedade, que caso que eu tenho aqui? Ó, vamos ver. Suponha que eu tenha a seguinte situação. Essa raiz aqui, tá, de A, ela está no seguinte esquema. Ela está
entre parênteses, tá? Com o valor aqui que a gente vai decidir ainda, e elevado a um expoente, tá? Então, ela tem aqui a sua raiz elevado a um expoente, tá? Que eu coloquei aqui entre parênteses. Então, como é que eu poderia resolver isso daqui? Pela propriedade da radiciação, tá? Isso aqui seria a mesma coisa que isso aqui, ó. Essa mesma raiz aqui, tá? Só que eu tiro aquele parênteses e coloco aqui, ó. Tá? Então, isso daqui, falando que está elevando a raiz, na verdade, está elevando a nossa base. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Vamos ver com um exemplo numérico. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui o 2, que está aqui ao cubo, e tudo isso daqui está elevado ao quadrado. Tá? Isso aqui seria a mesma coisa que... Tá? Deixar esse 2 aqui, deixar o cubo aqui e trazer esse quadrado aqui para dentro. Tá? E isso aqui, então, seria a mesma coisa que tentar resolver isso daqui, ó. 3, 2 ao quadrado é 4. Tá? Então, essa propriedade nos garante isso. Mais um exemplozinho aqui, ó. Tem aqui a raiz de 2. Isso aqui tudo está elevado a sexta. Ok? Como é que eu posso representar isso daqui? Essa raiz aqui de 2, tá? Elevado a sexta aqui. Tá? Agora aqui tem uma pequena sacadinha. Tá? A gente sabe que quando a gente não tem nada aqui, é como se tivesse ao quadrado. Tá? Aí eu posso aproveitar e fazer o quê? Escrever assim, ó. Esse 2, tá? Aí eu pego esse 6 e divido com esse 2. Aí esse 2 fica elevado à terceira. Eu já tiro a raiz. Tá? Então posso pegar isso aqui, ó. Vou deixar assim mesmo que é mais fácil para vocês entenderem. Reescrevi assim. Eu sei que quando não tem nada, é ao quadrado. Tá? E como agora eu tenho 2 elevado à sexta na raiz quadrada, eu pego esse 6, divido por 2, fica 2 elevado à terceira, e isso é igual a 8. Aí fica bem mais fácil da gente poder resolver, né? Agora vamos aproveitar que a gente viu essa propriedade e vamos ver aqui a quarta propriedade. Que já está aqui no embalo. Então aqui seria a quarta propriedade que nos diz o seguinte. Suponha que eu tenho aqui essa raiz aqui, tá? de A elevado ao valor aqui com o M aqui. Tá? Como é que eu poderia estar trabalhando dessa forma? Eu poderia escrever assim, ó. Essa raiz aqui de A, tá? Pegar esse N aqui, ó, tá? E esse M aqui, eu poderia estar dividindo ele por algum número natural, tá? Perdão. Poderia estar multiplicando ele por algum número natural. O que eu quero dizer com isso? Pega esse N aqui e multiplica por um valor P. E pega esse M aqui e multiplica por um valor P. Tá? Aí eu poderia facilitar todo o meu processo de cálculo fazendo dessa forma. Tá? Que foi basicamente o que a gente viu na terceira propriedade, mas agora a gente vai ver aqui um pouquinho mais simples. O que eu quero dizer com isso? Ó? Vamos pegar um exemplo numérico. Suponha que eu tenho aqui, ó,
essa raiz aqui, tá? De 3, aqui elevado a quarta, tá? E aqui dentro elevado a 3. Aí eu quero resolver isso daqui. Como é que eu posso fazer? Tento pegar um número que é multiplicado por esses dois. Por exemplo, pego aqui esse 4, tá? E multiplico por 5. Tá? E esse 3 aqui, faço a mesma coisa, multiplico ele por 5. Tá? Aí fica depois mais fácil a gente resolver. Como a gente poderia fazer? Ó? Tá? O 3 aqui, 4 vezes 5, 20. Tá? 3 vezes 5, 15. Eu poderia então estar reescrevendo dessa maneira. Vou pegar agora um exemplo para a gente resolver. Vou pegar aqui a raiz, vou colocar aqui 5 elevado a 3, a raiz sexta. Como é que a gente poderia proceder aqui? Pegar essa raiz aqui, tá? Vou multiplicar agora, por exemplo, por 5 elevado a 3, que multiplica 3. Tá? E aqui o 6 também multiplica por esse 3. 6 que multiplica por esse 3. Tá? E aqui eu poderia escrever, então, essa raiz aqui, ó. 5 de 3 vezes 3, 9. Ah, e 9, 6 vezes 3, 18. Também poderia proceder com essa multiplicação. E assim como eu posso multiplicar, eu também posso dividir. Tá? Então, vamos pegar assim, esse mesmo exemplo aqui e vai ficar mais fácil. Ó. Então, pego aqui a raiz, 5 elevado à terceira, aqui no índice 6. Estou fazendo da mesma forma, ó. E agora eu posso pegar aqui e fazer o seguinte, eu pego esse 6, divide por 3, e pego esse 5, que está elevado à terceira, e também divide por 3. Tá? O que vai ficar aqui? Vai ficar uma raiz quadrada, tá? De 5. 5 elevado a 1. Ok? Então, assim, eu poderia proceder dessa mesma forma, chegar aqui e falar assim, não, eu vou dividir agora aqui por 9. Para ficar mais fácil. Né? Que no final das contas vai dar a mesma coisa. Ó. Né? 5 aqui. 18 por 9 é 2. Né? 9 por 9 é 1. Só que às vezes se eu precisar fazer toda essa multiplicação, eu poderia vir aqui e já dividir direto. Aí ficaria a raiz quadrada de 5 elevado a 1. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz de 5. Né? Mesma coisa que esse aqui. Tá? Então, assim, o importante é eu tentar essa raiz aqui, se eu tentar deixar ela ao quadrado, é o melhor caminho possível. Tá? Agora, se eu não conseguir, tudo bem, eu procedo da forma normal de ficar fazendo o processo de radiciação. E vamos ver aqui, então, mais uma propriedade. No caso, a nossa última propriedade. Para a gente encerrar um pouquinho essa revisão de radiciação, tá? O que eu tenho aqui, então? Vamos lá. Suponho que eu tenho
algo desse tipo aqui, tá? Primeiro a gente vai fazer com letras, depois a gente faz com valores. Ó. A raiz, né, de um número P dentro da raiz de um número N, né, uma base A elevado ao expoente M, por exemplo. Tá? Como que eu poderia simplificar tudo isso aqui? Posso vir aqui, ó, fazer assim, ó, raiz, tá? Desse A elevado ao M. Mantenho aqui. Esse P vezes N, eu posso fazer multiplicação de N vezes P, não preciso escrever mais raiz, ó. N vezes P. Tá? Então, quando eu tiro esse N para o lado de cá multiplicando, eu estou tirando já essa raiz. Aí fica mais fácil da gente resolver. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Tenho aqui a raiz da raiz de 2 aqui, com essa raiz cúbica aqui, com essa raiz quinta aqui. Tá? Como é que eu poderia reescrever isso aqui? Vamos olhar a propriedade aqui, ó. Pega essa raiz, 2 aqui, e aqui eu faço o quê? 3 vezes 5, 15. Tá? Aí fica mais fácil de eu poder resolver, tá? Uma outra questão aqui, ó. A raiz da raiz de 2, por exemplo. Tá? Como é que eu poderia reescrever isso daqui? Lembrando que aqui, quando não tem um índice, é tudo quadrado, né? Quadrado, quadrado, quadrado. Então, beleza. Pego e faço o seguinte, ó. A raiz, tá? Vou até fazer maiorzinho aqui, senão não vai caber, ó. Fazer maior essa abertura aqui, pra gente poder colocar. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Tá? E aqui dentro tá o 2 mesmo, não mudo. Isso aqui seria igual ao quê? A raiz, 2 vezes 2 vezes 2, 8. E aqui eu repito esse 2. Tá? Então, essas propriedades aqui, é importante a gente saber elas, por quê? Porque depois fica mais fácil na hora da gente fazer uma simplificação, na hora da gente poder resolver, a gente trabalhar com essas propriedades, tá? Então, a ideia dessa aula foi basicamente a gente conhecer o que é radiciação, tá? E algumas de suas propriedades. A ideia agora, na próxima aula, eu fazer exercícios, né, junto com vocês, para que a gente possa ir treinando, ok? Então esse foi o intuito aí da aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!